O programa Gente em Destaque hoje vai entrevistar um maestro. Não é todo dia que a gente entrevista aqui no programa um maestro. E nesse caso é o Bartolomeu Vaz, que é nascido em São José, já tem uma parceria muito extensa com a orquestra aqui de Jacareí, né, Bartolomeu? Eu quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado esse convite. Olá, Rodrigo. Olá, amigo. Eu agradeço o convite, primeiramente. Fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, né, em Jacareí. É uma cidade que eu adoro, né, que eu gosto muito daqui. Eu tenho uma história com Jacareí, né. Eu comecei a minha atividade musical em São José, né, mas Jacareí já é irmã, né, já está junto, né. E então logo viemos para cá e enfim, é muito bom estar aqui em Jacareí também. O seu interesse pela música, música erudita, música clássica, vem desde pequeno, muito pequeno? Então, a minha história com a música, ela é bem interessante, assim. Eu venho de família de músicos, né? Meu pai é músico de baile, né? E desde muito pequeno eu sempre tive muito envolvimento com a música em casa, mas sem muito interesse, assim, no sentido de seguir, né? Mas mesmo assim, por volta dos 6, 7 anos eu fui aprender a tocar bateria, que foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar, né? Meu irmão era baterista, né? E aí a gente começou a atividade com a música aí, né? Eu fui me apaixonar pela música clássica, fui ter esse contato já um pouco mais na juventude, né, na adolescência, por volta dos meus 14 anos de idade, que aí eu encontrei o violino, né, eu vou assistir um concerto, fiquei assim emocionado, achei lindo, e a partir daí começou meu relacionamento com a música erudita, né, até então era popular. Na sua casa, desde quando você era pequeno, só música, porque seu pai participava de banda, então ele costumava escutar o quê? O que você se recorda da sua época de criança? Olha, meu pai, assim, em casa sempre teve muita música. Os meus irmãos são mais velhos, né? E eles vêm mais uma coisa do rock, eles gostavam muito do rock. Mas o meu pai sempre ouvia muito jazz, blues, né? Ouvia bastante Eric Clapton, Dire Straits, né? Então eu cresci ouvindo bastante esses sons, né? Eu adoro, assim. E também música brasileira, ouvindo muito Chorinho, de Lermando Reis, meu pai gosta muito. Então eu cresci mais nesse ambiente, ouvindo de tudo um pouco, né? E o começo pela bateria foi porque seu irmão já era baterista, né? Você quis... Então, sabe como é o irmão mais velho, né? A gente meio que pega o irmão mais velho de espelho, né? E eu sou caçula, então assim, meu irmão, ele tinha uma bateria em casa, e na época eu acho que ele deveria ser adolescente, que ele é 10 anos mais velho que eu, né? E assim, aquilo te seduz, né? Porque a bateria, você chega, encosta ali, já sai barulho, né? Você já consegue fazer um som. Então, foi o primeiro contato mesmo, foi com a bateria, né? Problema com barulho na sua casa nunca ninguém teve, né? Então, naquela época não, assim, não que eu me lembre, né? Assim, não era apartamento que vocês moravam, né? Não, era uma casa comum, né? Do lado tinha uma transportadora, lembro. E, assim... tinha uma proteção acústica na época, mas enfim, todo mundo ali já estava acostumado que ali era a casa dos músicos. Né? E o seu irmão também, desde adolescente, também já estava indo pelo caminho da música? Sim, sim. O meu irmão começou a acompanhar meu pai tão logo, né? Mas também tinha as bandas que ele tocava, né? E desde cedo, né? Desde cedo... Ele começou acabou entrando, acompanhando meu pai, depois eu fui logo chegando também, um pouco mais tarde, e sempre com muita música. Né? A sua mãe também ou não? A minha mãe, ela é artista plástica. Também está no meio das artes aí. Tá no meio das artes, tá no meio das artes. E você, desde pequeno, então, sua mãe é artista plástica. Sua mãe é pintora ou mexe com artesanato? Ela faz o quê? Minha mãe pinta, ela mexe com xilogravura, com mosaico, né? De tudo um pouco, né? Mas eu acho que o grande forte da minha mãe é a pintura.
É você e seu irmão só ou tem mais irmãos? Eu tenho mais um irmão, só que esse irmão, que é um irmão do meio, né? Ele gosta muito de música, mas nunca não seguiu, né? Não seguiu nesse caminho. Saiu fora desse... Foi o único dos 5. ele rejeitou, né? Não quis saber muito, não. E aí quando você vai mais adolescente, aí você começa a se interessar mais quando vê esse concerto que você disse que se emocionou. Isso, exatamente. Na verdade, foi bem assim, eu assisti um concerto em São José na época, né? E eu fiquei assim, fiquei encantado. Eu conheci um pouco de música clássica, né? Por ouvir em casa, mas não tinha tanto contato. Então, quando eu assisti esse concerto, eu fiquei muito emocionado e aquilo ficou comigo. Um pouco depois, eu lembro que eu estava dormindo, assim, eu dormia bem tarde da noite já, né? E eu lembro que o programa do Jô estava tocando um pianista chamado Amaral Vieira. É um pianista brasileiro, super famoso. E ele tocou Abaquianas no Vila Lobos no piano. E eu meio que dormindo, eu ouvi aquele som, eu acordei, eu falei, gente, eu vou estudar música erudita, é isso. Então eu fui correr atrás e acabei encontrando o violino, né? E daí eu segui. Esses estudos, tudo a gente está em São José ainda. Isso, tudo em São José dos Campos. É a minha adolescência, né? E você sai então para estudar depois, ainda música, aí que você vai para Fego Camargo ou não? Então, aí eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui estudar na Fundação Cultural de São José dos Campos, na Fundação Cassiano Ricardo. Lá tinha um quarteto de professores de São Paulo que davam aula lá, o Kubala, né, que é um violoncellista super reconhecido no Brasil. E eu comecei a aprender ali. Na verdade, eu queria aprender contrabaixo acústico, né? Mas não tinha esse instrumento, né? Então eu fui apresentado ao violino e ali eu comecei o violino. Fiquei muitos anos ali, uns 6, 7 anos ali estudando. Participei da formação da Orquestra de São José dos Campos, da Orquestra Sinfônica de São José, dessa primeira formação, né? Que foi em 2002, né? Toquei na orquestra e nesse meio tempo, por volta de 2005, eu fui para Taubaté. Foi onde eu fui para Fego, né? Então, antes de estudar na Fego, eu ainda fiquei uns 6, 7 anos aprendendo com professores que vinham de São Paulo aqui para São José. E depois fui para Fego, fui fazer o curso técnico de violino. Fego lá, Camargo, né? Que é uma das escolas de música mais famosas do país, né? Sim, a Fego é referência principalmente aqui para o Vale do Paraíba, né? Porque nós não temos uma escola técnica como a Fego na região, só mesmo em Taubaté. E uma escola gratuita, né, da prefeitura lá. E não só da música, mas das artes plásticas, dança, artes cênicas, recebe e forma artistas que estão por aí, estão pelo Brasil aí trabalhando, né? Até fora do Brasil, alguns também, né? Até fora do Brasil, sim. Europa, orquestras da Europa também. Sim, saíram muitos músicos que saíram da Fego, hoje integram orquestras importantes no Brasil e até no exterior também. E nesse começo do seu aprendizado com o violino, depois que você faz as aulas, você tem que continuar praticando. Muita prática. São muitas horas de estudo, de prática, porque senão você perde mesmo essa embocadura para tocar? Sim. Você precisa pegar aquela dica que o professor dá e você precisa trabalhar muito, porque você precisa condicionar o seu cérebro e a sua parte mecânica a aquilo ficar algo automático. Automático, né? Exatamente. Precisa ficar automático. E isso leva horas e horas e horas de estudo. Tem que ser, se você não é um apaixonado, você acaba se cansando, né? Exatamente. Muita gente desiste por causa do estudo, né? O estudo ele precisa ser algo prazeroso, né? Você imagina você ficar 8 horas por dia estudando o seu instrumento, né? Do dia passando e você ali trabalhando em cima daquilo para conseguir um nível de perfeição na execução, né? E são anos e horas de prática, né? Para você chegar
num nível profissional, né? Mais ou menos igual aquele filme Whiplash, do baterista, né? Ah, sim, exatamente. Porque a gente precisa ver que nós estamos envelhecendo, né? Uhum. Então o músculo ele vai perdendo agilidade. Então, assim, você o tempo todo tem que estar automatizando isso tudo, né? E isso é trabalhoso, é bem trabalhoso. Quase sem folga nenhuma. Se você deixar de praticar 2 ou 3 dias, quando você volta já está meio enferrujado, né? Exatamente. Um dia sem prática, você já sente um pouco. 2 dias é complicado. O terceiro dia é uma tragédia. Você não teve estresse? Ficou estressado de... Eu sempre encarei assim, o estudo como uma brincadeira, né? Apesar de o estudo em si, né? Quem está vendo uma pessoa estudar qualquer instrumento, ele fala, nossa, mas que coisa chata, canta uma música e toca uma música, né? O estudo, ele é uma coisa muito metódica, muito, né? Você precisa ter concentração, repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa, ver se está tudo certo. Então, assim, o estudo, ele é o que vai te sustentar para frente, né? Vai fazer você realmente executar uma peça bem tocada, né? E exige essa dedicação, não tem outro caminho. E para a gente encerrar o bloco, ler partituras é fácil de aprender? Qualquer um aprende com o tempo? Ou é uma coisa que só mesmo quem gosta de música consegue aprender? Então, a leitura da partitura é como aprender uma nova língua, né? Existem algumas técnicas para que você aprenda a ler partitura e de uma maneira fácil e gostosa, né? Eu acredito que ler partitura não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, né? Precisa ter o ensino correto, né? Para aprender. E, como eu disse, é como aprender uma nova língua. Um pouco de prática, um pouco de dica e dá tudo certo, né? Tá bom, a gente vai fazer então um rápido intervalo. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já!